Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, mano, suave? Tranquilidade, Rafa, você tá bem, meu Tô bem, querido? graças a Deus, cara. É isso aí, ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean comandando essa maluquice aqui, nosso querido amigo Crildão. Suave, Crildão. Suave, boa noite, galera. Vamos pra mais um episódio foda e hoje é dia de rock. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é o nosso convidado mais especial de hoje. Cara, a gente vai trocar uma ideia monstra com o Gustavo Riviera, que é do Forgotten Boys, do Riviera Gás. Seja muito bem-vindo a esse humilde podcast. Valeu. Obrigado aí por ter chamado. Pô, agradeço ter Demais. aceitado aí, irmão. Ter vindo Imagina, aí, uma cara. correria lá e tirou um tempinho pra mim trocar uma ideia com a gente aí. Sim. Muito grato aí, demorou? Demorou. Vamos falar muito aí sobre Forgotten, ficou um hiato aí, lançou um CD aí recentemente assim, né? Já faz... Enfim, vamos falar bastante sobre isso também. E só vou fazer um momento jabá rapidão aqui. A gente tem uma parceria com o Brandão, que é um luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de corda aí, precisa dar uma regulada, enfim, entre em contato com ele, vai estar aí na descrição. E também, se você quiser levar presencialmente, ele tá na Teodoro Sampaio, mas ele atende também a domicílio, tá? Só entrar em contato com ele. A gente tem uma parceria também com Cerveja Azul, que é uma casa de música aqui de São Paulo, gosta de banda autoral. Não sabe o que fazer no final de semana? Entra lá no Instagram deles ou no site, no www.cervejaazul.com, tá? Que vai ter toda a programação. E se você tem uma banda e quer fazer um som lá pra sua galera, só mandar um direct lá pro LED, que ele vai te atender, vai ver o seu som e vai arrumar um espaço na agenda lá pra você fazer seu som. E a gente tem uma parceria com a Refuse também, né, cara? É isso aí, Rafoca. Agora a gente tem parceria com a galera da Refuse, mano. Você que busca investimento de qualidade, caiba no seu bolso, lembre-se que a Refuse é o lugar certo pra você, mano. Lá você vai encontrar camisetas oversize, cabeça de manga longa, comprida, moletom, caneca. O que mais tem lá na Refuse, mano? Cara, tem regata, né? Você falou regata já? Regata, tem uma regatinha lá também. Moletom, calça moletom, blusa. As estampas são muito legais também, eu gosto. E também tudo de alta qualidade. Lembrando que a gente vai deixar o site deles aí na descrição, é refuse.com.br. E também a gente vai ter o Instagram deles aí, refuse.brand. E também a gente tem nosso canal de cortes aí, canal Dona Mara Cortes Oficial. Pra você que não tem paciência pra assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá os melhores momentos. É isso aí, Rafoca. Manda bala, meu querido. Então, Gustavo, a gente tava falando, foram 15 anos de ato aí pra lançar o próximo álbum. E aí vocês lançaram o Click Clack. Isso aí, é. E, cara, como que foi assim? Vou perguntar primeiro do álbum, depois a gente fala sobre o que rolou assim. Mas e aí, como que foi a gravação desse CD? Curtiram pra caralho? Cara, esse disco, ele é... Demorou, sei lá por quê, cara. Sei lá, a gente tava... Lançou o último em 2011. Uhum. Então, antes desse, aí esse daí foi ano passado, então não é tanto, cara. Parece que é, mas não é. Não. Quantos anos você falou? Falei 15. 15 é menos, pô. É menos? Então eu uns vou 13, vai. Então eu vou mandar. Não sei, eu vi na reportagem aqui na Rolling. Vou mandar e-mail lá pra. Pode ser, sei lá. Não A sei gente deu uma lida ali, né, pra ver. Tá aqui, mas foi porra. 2024 e 2011. Sou foi horrível o de outro, conta. né? Crioudo, por favor, calculadora. 24 menos 11. 13. Então, não sei, ó. 13 anos. 13 anos, vai, foda-se. Aí, cara, nesse meio tempo a gente gravou um disco de cover que saiu só na Argentina por um selo chamado Rastrillo lá, que é um selo parceiro nosso que sempre leva a gente pra lá pra fazer turnê na Argentina, Uruguai e tal. E desde muito tempo. E ele propôs pra gente gravar um disco de cover e lançar só 500 cópias lá. Então é um disco que nem apareceu aqui, assim, ficou mais na Argentina e acho que tem no nosso Bandcamp ou SoundCloud só, não tem no Spotify. E que é um disco com covers que a gente escolheu, com bandas assim que a gente pira e tal, desde Ramones, Stooges, MC5, Pô, sei lá, massa, T-Rex. Umas versões que ficaram bem legais, assim. E aí esse último disco aí, o Click Clack, cara, ele também foi meio... A gente tava aí sem pensar em gravar um disco e tal... E aí o Chuck veio com umas ideias de regravar umas músicas antigas com a formação nova, porque, pô, a banda tá tocando bem melhor, né? Sim. Tipo, tecnicamente e tudo mais. Vamos gravar umas músicas foda antigas, escolher. Aí a gente começou até pensar nisso, selecionar as músicas e tal, mas chegou na hora, sei lá, nem chegou a ensaiar, na verdade, na prática, assim. Mas
A ideia foi meio murchando, falou, meu, vamos, ó, tem uma música aqui, tem uma música ali, vamos gravar um disco novo, ou pelo menos 4 novas. Sim. Aí a gente pensou, vamos gravar então um EP de 4 músicas, aí quando viu, a gente falou, vamos fazer já o disco inteiro, aí foi compondo e... O Chuck foi muito importante também pra esse disco sair, porque ele falou, meu, deixa que eu produzo, eu abraço, eu vou arrumar estúdio, eu vou fazer toda a mixagem e tal. Então, pô, é um disco que a gente pira muito, assim, cara. Eu acho o melhor disco nosso, assim. Ele foi feito muito sem pretensão, assim. Então ele tá com as músicas muito, sei lá, sem ao mesmo tempo sem uma direção também, sabe? De para onde a gente quer ir, meio livre nesse sentido de composição. E ele foi gravado também todo mundo junto, numa sala só, sabe? Ao vivo. Ao vivo. Então, batera, baixo, guitarra e a outra guitarra também. A gente gravou tudo junto, a voz a gente gravou depois. Puta, acho que nem até solo, tudo foi meio junto, cara. Então, ele tem uma... A gente tava muito bem ensaiado também. Legal. Aí ele rolou desse jeito, assim, numa sala grande lá do Arts. Lá, Você gostou de gravar esse semi ao vivo? Desse jeito? Cara, eu gostei, viu, cara? Mas principalmente porque a gente tava pronto, assim. Porque acho que se não tivesse, ia empacotar lá. Pra gravar dessa pegada. Não dá pra você ficar inventando muita coisa, né, cara? Ali na hora, todo mundo junto. Então tem que estar bem afinado ali. Um entrosamento ali dos 4 ali, né, cara? Porque meio que você consegue olhar um pro outro, porque a gente tá numa sala, então você sente ali que tem a hora ali pra ir todo mundo meio junto e tal, mas tipo, a gente e foram poucos takes, assim, a gente gravou 3 ou 4 de cada, escolheu qual que tava mais legal ali. E gravou em 3 dias, assim, foi meio... Um esquema mó bom, assim, cara, na verdade. É porque também não é tão fácil de se arrumar um estúdio. É porque é onde o Chuck trabalha, então teve um esquema mais pra facilitar tudo, assim. E tem um puta equipe, então tinha um monte de amplificador disponível. Então foi um esquema bom, assim, pra gravar. Eu gostei, cara. E o vídeo disso, você sentiu? Tipo, puta, fez diferença esse lance de gravar? Fez, cara. Ele soa de um jeito mais real da banda tocando, assim, sabe? Uma pulsação ali, meio que... Porque mesmo uns momentos que você meio dá uma desencontrada, assim, cara, é legal pra caralho, assim, né? Eu acho, assim. Parece que tem mais verdade ali, né? Mas né? Tipo, você percebe que tá todo mundo ali, sem muito... plugin também, sabe? Tipo, os caras tocando. Mas ele tem um resultado muito bom, assim, cara. Quem puder escutar. Ele é eu gosto muito das composições, das letras, de tudo, assim, da arte. É um disco bem... Eu tenho muito orgulho, assim. Cara. Aquele que você entrou no carro, colocou ele assim, ou em casa, você escutou e falou, putz, isso é satisfatório. Foi assim, pô, foi esse mesmo que a gente queria fazer. Sim. Ele deve ter alguma gravação, algo que você fez, você escutou, você falou, putz, mano, faltava isso aqui, aquilo ali. Eu gostei disso. E às vezes você também tem opiniões, né, de amigos que vêm e falam, meu, tá foda esse disco. Então isso também, né, ajuda você acreditar também que você tinha que o que você tá falando faz sentido, assim. Né? Porque às vezes você fala... Cara, né? Porque, porra, é igual você fazer um show pra ninguém, você fala, pô, foi foda. Não, só você que acha, cara, porque não tinha ninguém pra falar que foi ruim. Né? Então, tipo, tinha opiniões aí de pessoas falando, pô. E aí você também... Isso também você acaba escutando de um outro jeito, né, cara? Porque se o cara fala, pô, aquela música lá... Tem isso, aquilo, né? Que foda. E às vezes você nem tinha pensado, né? Tipo, num bagulho que você criou ali. E depois você vai escutar de novo. Você fala, porra, olha o que eu fiz aqui. Né? Pra esse jeito e tal. Então, é importante ter outras pessoas. Sim. E o lance de composição, de formar as estruturas das músicas, foram tranquilas? Sim, cara. A gente costuma... Você já tem uma fórmula já? Não fórmula, mas o jeito da banda, assim, ou eu
eu principalmente, e o Forgotten, desde sempre, assim, nunca foram músicas que foram criadas ali no estúdio, sabe? Sempre alguém traz um esqueleto ali pra começar, assim, já uma ideia de, ó, a música é assim e tal, tal. E aí a gente vai desenvolvendo nos ensaios, claro. Daí vira outra coisa, né? Porque a maioria das músicas eu penso dela de um jeito. Pô, essa música eu compus assim, então a ideia é essa, parece alguma coisa, alguma referência que tinha na minha cabeça e tal. E ela vira um nada a ver, assim, no final do disco ali, ela não era nada do que eu tinha imaginado, assim. Muitas músicas acontece isso, assim, porque os caras estavam lá e cada um botou a sua personalidade ali na música e às vezes também é criado arranjos ou solos ou riffs que vão entrando também pra compor, que leva para outro caminho, né, cara? Tipo, a música. É, porque hoje em dia, como tem esse negócio da tecnologia, né? Que todo mundo começou. Uhum. Pô, consigo gravar minha guitarra em casa, consigo fazer uma linha de Uhum. bateria ali, mostrar uma ideia de guitarra. E aí já manda pro batera, aí tipo, meio que já todo mundo já vai pro ensaio já meio que sabendo a música, sabe? Sim. Eu acho isso legal pra caralho, mas tem um outro ponto, né? Perde um pouquinho do feeling da banda no estúdio, né? É, Daquela sintonia, tipo, puta, não, tô com a base aqui, vamos tentar todo mundo fazer aqui, né? sim. Tem esses dois lados, o que você acha? Cara, eu nunca. Eu só fiz coisa assim, meio pronta pra publicidade, assim, sabe? Pra fazer trilha de propaganda ou de filme. Mas no Forgotten, cara, esse disco, por exemplo, que eu acho que também foi um formato novo de compor o disco, assim, que a gente. Sei lá, eu tinha uma música, ela é assim, assim, tal, putz, não tá tão legal, como ensaio uma vez, duas. Cara, a gente passou, assim, sei lá, tem música que a gente ficou talvez um mês ensaiando 2, 3 vezes por semana pra ela ficar pronta. A mesma música, a gente ia pro ensaio só mexendo uma música. E Que ela não ficava tava indo? cara, não, sei lá, ou ela tava desenvolvendo bem, que cada hora ficava mais legal, e aí todo mundo começa a se empolgar e trazer alguma coisa. E, e a gente ensaiava, tipo, a mesma música todo dia, durante 2 horas, aí no dia seguinte de novo. Não era se repetindo, mas era, tipo, aprendendo ela e desenvolvendo ela, assim, saca? Tipo, e às vezes ela vai ficando mais simples do que mais complicada, né? Tipo, Talvez ela comece mais complicada e vai ficando mais simples, né? exato, cara. Tipo, puta, vamos fazer assim que fica mais legal, né? Uhum. Então, e esse disco teve muita participação de todos, assim, coisa que acho que nunca foi tanto, assim, nos discos do Forgotten. Sempre eu chegava já com o negócio meio pronto, ou o Chuck, que compunha mais, ou eu ou ele. Aí ela pegava o pessoal só pegava Ó, as a música é bases. assim, vai, vamos tocar, E- ensaia, aprende aí, vambora. Tipo. Tem muito tempo não, só pega e vai. Claro que, né, tipo, todo mundo ali são músicos que vão botar muita personalidade na música, né? Se fosse com outro, ia sair outra coisa. Mas esse disco em especial foi um jeito de compor bem tenso, assim. E prazeroso e sofrido também, né, cara? Porque pra escrever, eu fico, puta, momentos angustiantes, né? Tipo, pra desenvolver a música em casa, sozinho e tal. Ou mesmo com os outros. Eu prefiro fazer sozinho, mas é um momento dessa composição que é uma cobrança que né, que você se põe assim, né, cara, pra fazer um bagulho e... É porque você já tem meio que um legado ali com a banda, né? Você já tem já Aham. uma forma que você Eu já acho que fez hoje em antes. dia, assim, E às vezes você quer tentar fazer melhor do que aquilo que você já fez, né? Então você vai aumentando o seu nível essa é a de ideia, né, crítica, cara? né? Se você fizer uma coisa pior, é porque tem uma coisa errada aí, talvez. E o lance de gravar ao vivo, vocês já tiveram lá desde o início da pré-produção dele? Ou foi, tipo, meio que na hora de gravar, mano, vamos fazer ao vivo essa porra? Como que foi esse? Foi no meio do caminho da meio do composição do caminho. disco mesmo, cara, porque a gente começou a compor e não sabia exatamente onde que a gente ia gravar. É, E aí surgiu esse esquema aí de gravar lá no Artsy. E é uma sala grande que dá pra gravar todo mundo junto, assim. Aí, puta, aí também começa a mudar até o jeito que você ensaia, né, as músicas, assim. Porque você fala, meu, não vai ter chance de você ficar... Ah, depois eu penso nessa guitarra. Não, tem que estar tudo pronto. Então, assim, solo já puta, já faz, cara, já é gravando.
Então, o take tem que sair bom, de todo mundo, não pode errar. Igual a gente gravou nos primeiros discos, que também era em fita. Não dá pra você ficar gravando, regravando, gravando por cima. Tipo, mano, aí você faz o bagulho pronto, cara. Igual não dá pra errar. É igual um filme em plano sequência, né? Uma série em plano sequência. Aqui, cara, você tem que... Errou, todo mundo ensaia, mano. Você errar lá no final, mano, volta. Você estragou toda a equipe. No estúdio era isso também, de você gravar em fita, né, cara? Tipo, tudo bem, dá pra você gravar de novo, mas você não fica emendando. Ah, puta, essa parte tá ruim. Você não cola um pedaço ou outro. Sim, ou, sabe, é bem mais assim... Era bem mais tenso também pra gravar, né? Porque você gravava com mais... Você fica muito mais cansado, né? Do que você gravar só a sua partezinha ali. Você tá gravando... É quase ao vivo, assim. O baixo e batera, normalmente, sempre foi gravado no Forgotten ao vivo, juntos. Baixo e batera. E eu acho que alguns discos a gente gravou uma guitarra junto. Ah, o Louva a Deus, que foi com o Roy Cicala... Ele também a gente gravou todo mundo junto, cara. Agora que eu tô lembrando. O Roy que é o cara que já faleceu aí uns 10 anos atrás, né? Que ele gravou John Lennon, Lou Reed, Pat Smith, tipo... Aerosmith, tipo, ele morava na gringa e ele veio pro Brasil morar aqui. E trabalhava com a Apollo 9, que produziu esse disco nosso, que era o Louva a Deus. Que foi um choque também, uma mudança muito grande pro tipo de gravação, assim, o resultado sonoro do disco, assim, era outra coisa. E é legal trabalhar com pessoa que vem de fora, assim, que é outra ideia, né? Você É acostumado a trabalhar de um jeito, aí também com Não, e o Roy, fora de ser de fora, ele é um cara idoso, assim. Então ele trabalhava como antigamente um pouco ainda, sabe? Ele tinha, então, muitos produtores atuais meio torciam o nariz, assim, porque, pô, mas esse som que ele tira é muito antigo. Tem aquele som dos anos 70, né? Essa caixa de bateria meio não sei o que ele faz, que ele usa desde os discos do John Lennon, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo, ninguém tá fazendo isso hoje, assim, né? Então é legal, assim, você escutar uma banda atual. Tirando um som desse jeito, assim, eu pirei. E eu acho que conversa um pouco com o estilo do Forgotten, né? Sim. Essa essência, assim, né? Que nem eram as bandas daquela época. Também são as referências que a gente tinha também. Mas não tava na nossa cabeça. A hora que chegou a mix do Roy, assim, tipo, todo mundo falou, mano, que porra é essa, cara? Tipo, tá meio estranho. Cadê a bateria? O Flávio, que era batia mó forte. Suava meio pra trás as músicas, porque era tudo, ele realimentava uma faixa na outra, sobrava uns delay, assim, sobra de uns barulhos, assim, então ficava tudo meio, não era tudo socado, assim, sabe, e a gente estranhou pra caralho, assim, cara, isso, mas foi, puta, eu acho demais. Não, foda pra caralho. Não, eu ia perguntar, esse foi o primeiro disco com o Chuck na batera? O Agora foi, o Click Clack foi. Né? Foi. Cara, ele gravou um split, na verdade, em 2001. Massa. Que a gente... Caralho! Era só eu e ele, porque o Arthur, que era o batera, né, que fundou o Forgotten comigo, tinha acabado de sair da banda, a gente tava ainda entrando... Uma semana antes de entrar pro estúdio pra gravar um split de 4 músicas, era Forgotten Boys e Killer Dolls, uma banda da Argentina. Pode crer. Aí o Arthur saiu da banda, cara, uma semana antes, assim, da gente... Tá tudo meio pronto, assim. Aí o Chuck falou, pode deixar que eu gravo a bateria. E aí fomos pro estúdio e ele gravou. Mas ele já era, aí já entrou era o Flávio, baterista de... Ele era baterista antes de entrar na banda, até. Ele como músico, assim, adolescente, ele era batera. Caralho. Tanto é que quando ele entrou no Forgotten, ele sabia tocar guitarra, só que a gente precisava de um baixista. Ele falou, não, eu sei tocar baixo. Ele conseguiu comprar um baixo na hora. O pau pra toda obra, né? Tipo, precisou. O Chuck é de Pirassununga, né? Pirassununga. Né? Mas, bom, já tinha essa experiência, mas pra vocês gravando um full álbum, você acha que teve alguma diferença, não sei, alguma... Pô, demais, muito, né? Muito, assim, tipo... a gente teve já o Arthur, Flávio, o Carioca e o Chuck. 4 bateras, né, cara? Então,
todos muito, muito diferentes um do outro, assim. Cada um tem uma pegada, né? Total, assim, muito diferente um do outro, muito. Nenhum deles conseguem tocar igual, assim, um outro, assim. É bem, cada um uma escola, assim. E o Chuck, ele tem uma pegada totalmente diferente dos outros bateristas, igual eu tava falando. Mas ele, assim, é o cara que mais entende a banda, né, cara? Porque ele passou um período fora, né, da banda e aí voltou como batera, assim, tipo, ele saiu como... Ele foi baixista, depois foi guitarrista, agora é batera. Cara, é bom que, pô, se precisar qualquer instrumento ali, ele resolve também, Sim, né? mas ele entrou em... Ele não foi o primeiro baixista porque tinha um baixista antes, que era o Ramone, que gravou a demo e tal, mas o Chuck entrou logo na sequência, assim. Pode O crer. primeiro disco foi o Chuck que gravou, mas a demo foi uma fita demo, assim. Já que você tá Cassete. falando lá de trás, como começou o Forgotten, mano? Cara, Você falou que foi você e o Batera, e o né? Arthur, né? a gente tinha uma banda de Ramones cover, cara, na escola, assim, no colégio. Você lembra o ano? Pô, Anos 90, né? era 95, acho, cara, que a gente tinha o Ramones cover. Foi, porque a gente tocou no Aeroant em 95. Ramones cover e Metallica cover, numa terça-feira chuvosa, viu? Lá no Largo da Batata. E foi um dos, sei lá, um dos primeiros shows até, assim, que eu fiz. Mas era Ramones cover. Eu tocava guitarra só, não cantava. Uhum. E... Meu, daí a gente começou a gente ficou muito amigo, assim, no colégio, né? Eu conheci o Arthur no primeiro colegial. No Oswaldo Cruz ali a gente estudava, fazia colégio técnico, publicidade. Só esses caras que não conseguem, falam assim, meu, não vai ter futuro, né? Põe num colégio já pra tentar resolver, assim. Isso dá um jeito na vida. Daí, cara, aí a gente, puta, começou a trocar ideia de som, assim, aí, puta, eu já era muito fã de Ramones, assim, tinha sido lançado o Loco Live, eu conheci a Ramones quando eu era moleque, eu tinha uns 10 anos de idade, apareceu o Rocket Rooster na minha casa, que uma, puta, irmã mais velha do meu irmão, uma amiga do meu irmão, cara, mais velha, emprestou uns 20 discos, assim, pra ele. E, cara, ia ver, assim, Dead Kennedys, veio o Rocket Rooster do Ramones, tinha, sei lá, B-52s, Devil. Mas o que pegou ali mesmo foi o Ramones, né? Foi, cara. Daí o Ramones, Ramones, Dead Kennedys também, pirei pra caralho. Mas o Ramones, puta, eu pirei, cara. Eu tinha 10 anos. E aí fui ouvir mais depois Ramones quando lançou Loco Live, que era aquele ao vivão, os caras tocando tudo muito rápido, assim. E eu, decorei o disco, assim, ficava escutando sem parar. E aí, mano, Loco Live ou It's Alive, mano? Qual que é o melhor ao vivo do Ramones pra você? Ao vivo. Cara, eu gosto dos dois, cara, mas hoje em dia acho que eu gosto mais do It's Alive. Pode crer. Mas sei lá. É foda, né? Bom, O It's Alive, ele é mais a essência do Ramones ali toda. O Loco Live, ele é muito rápido, mano. Ele é muito... Então, mas isso me impressionou na época. Por isso também, né, cara? Você fala, mano, olha o que os caras estão fazendo. Que loucura, cara. Uma música emendada na outra. Você fala, mano, é muito louco. Nunca ouvi isso, cara. Não, e o pior é você pegar, porque você já tem a referência do Rocket to Rússia, que é aquelas gravações de estúdio do Ramones. Bem que é mais bubblegum, velha, Você tá acostumado com aquele andamento. De repente. Você pega pra ver o Loco Live e fala, mano, que loucura é essa, cara? Então. Foda. E aí, eu emprestei o cassete que eu tinha, porque um amigo meu tinha um CD que ele tinha comprado, importado, não sei o que, espanhol, sei lá. Aí emprestei pro Arthur, daí, a gente começou a pirar muito em Ramones, assim, muito em Ramones. E fazer essa banda de Ramones cover, assim. E aí, cara, depois... Deixa eu ver.
Puta, daí eu... Meu, eu fui fazer exército, cara. Eu tava no exército. Você foi pro exército? Fui, cara. Depois eu conto. É muita história, meu. Fica à vontade. Não, daí, cara, o Arthur chegou com uma ideia de falou assim, meu, eu marquei um estúdio pra gente gravar uma música minha e um cover. Só eu e você. Eu vou gravar bateria, você grava baixo, guitarra. Eu já marquei o estúdio, era o MK ali, perto das clínicas e tal. Daí eu falei, meu, mas tipo, e aí, você vai tocar bateria e cantar? Como é que vai ser? Não, você que vai cantar. Eu falei, não, nunca cantei, cara. Tipo, não sei. Sempre quis, mas nunca cantei, né? Aí ele falou, não, meu, chega na hora lá, você canta, não sei o quê. Eu falei, mas precisa ensaiar pelo menos uma vez, né? A música, nem conheço a música. Daí ele mostrou a música, a gente ensaiou um dia, no outro dia fomos gravar. E aí ele gravou ele cantou um cover que era Cold Outside, que é uma banda que chama Choir, que quem tinha gravado era o Steve Bators, do Dead Boys. Aí ele pirava nessa música e tal, vou gravar essa e uma outra que chamava Look for My Baby, que ele escreveu e compôs, assim. Só que ele falou, você que vai cantar, não vou ser eu, você que canta. Aí eu cantei, cara, tipo, cantei lá na hora, assim, no estúdio, a hora que eu escutei minha voz, assim, eu falei, mano, eu tenho essa voz, tá ligado? Tipo, eu não reconhecia. É diferente, né? A sua voz quando a gente fala. Super mais médio, aguda, assim, alta. E... Cara, e aí começou assim, a gente, puta, tem... E a gente já começou a pirar nas influências do Ramones, assim, né? Que a gente via nas entrevistas do Joey, assim, falando, meu, escuta Stooges, escuta... Começamos a pesquisar as coisas dos punks, assim, né? Na época também. As bandas punk, o que são as bandas punks, assim? Pô, vamos atrás. Aí, puta, começamos a pirar nesse bagulho mais protopunk dos New York Dolls, Johnny Thunders, Stooges, MC5, o próprio Dead Boys ali, essa cena CBGB, Nova York. Aí também, puta, começamos a entrar nessa coisa punk, assim, cara, tipo, do punk rock mesmo. E com esse protopunk, que era uma coisa mais rock, assim, né? Tipo, com uma atitude ali, mas um som mais rock e meio violento também, assim, né? Tipo, Stooges e tal. Aí a gente pensou, pô, aí, puta, Search and Destroy, melhor música da história, caralho, não sei o quê. Aí pega a letra, aí achamos o nome, Forgotten Boys ali na letra e tal. Demos o nome. E aí tinha esse amigo que era o Ramone, cara, que era irmão, tinha 15 anos de idade, ele era irmão mais novo do Chico, que era o vocalista do Ramones cover nosso. Mas era Ramone, que era o nome dele, ou porque ele era muito fã de Ramones? Ele era fã de Ramones, tinha um moicano, e ele dava rolê com os punks, assim, massa. Tanto é, cara, que ele agilizou o nosso primeiro show. O primeiro show do Forgotten foi em Parada de Taipas. Quem estava organizando o show era o Ariel, que chamou a gente, que ele escutou a demo. O Ariel do Invasores? O Ariel do Invasores. Cara, era um lugar menor que esse aqui, chão de terra no bar. Eu levei minha guitarra, falei, meu, vamos ver o que vai dar. Baixar o lugar também, cara, era tipo no morro, assim, né? E o Ariel que tinha agilizado, assim. Aí você chega lá, puta, a gente chegou lá e tocamos, assim. Foi uma bagunça, assim, todo mundo empolgando, voava terra pra cima, tipo... Foi uma loucura, assim, o primeiro show nosso, assim, cara. E o Ariel que marcou, foi engraçado isso. Né? E o Ariel começou a curtir a gente e colocar meio na cena punk, assim. Então a gente tocava Jardim Donaira, nesses grêmios de punk, festival punk, assim. E aí a gente começou a ter esse circuito para fazer só, assim. Só assim, porque é o que a gente acessava, né? O que você tinha de informação ali na época, né? Cara, sei lá, tinha... A gente não conhecia também muitos lugares, assim. A gente tinha o Alternativa aqui da Penha. Tinha alguns lugares, assim, cara. Oitava DP. Bom,
Mas só sei que a gente começou nesse lugar com bandas punks, assim, cara. Aí que a gente começou a tocar. E até que um momento a gente encontrou o pessoal do Rocha, do Estúdio Rocha. Sanches lá, o Sanches, né? Daniel, o Ganja Man e o Maurício Takara. 80% da cena, assim, de 90 a 2000 foi gravado no Rocha, né? Foi, cara. A nossa primeira demo foi lá. A gente gravou 4 músicas com um cara que era o Kaká, que era da banda do Alto. Tinha uma casa lá e ele quis gravar a gente. Cara, muito confuso lembrar da sequência agora. Não, assim, tranquilo. Vai o que você lembrar. vai. Mas daí eu lembro que a gente começou a ensaiar no Rocha. Primeiro dia que a gente foi no Rocha, o Ramone vomitou lá, logo na entrada, assim, cara, dentro do estúdio. Foi mó vergonha. Mano. Vomitou vinho, assim, Puta, cara, aí marcou. Do vale. Aí marcou, né? Falei, puta, lá vem esses caras de novo. Mas a gente ficou mó amigo deles, assim. Eles também começaram a gostar da banda, da gente. E aí a gente gravou 4 músicas da demo na casa do Kaká, que é o Carlos Issa, do Objeto Amarelo, do Alto. Uhum. E aí gravamos mais umas 10 lá no Rocha. Aí essa demo, puta, eu fazia copa em casa e ficava dando pros amigos o cassete, ou nos shows a gente dava, ou vendia baratinho e tal. Puta, aí a gente começou a se envolver com essa turma, o Again, o Flávio, que era do Dog School, do Pinaps, né, também. Tinha uma cena de hardcore forte já, né, cara? Tipo, mesmo os estreeds, assim, na época, rolavam uns shows. Eles organizavam mais coisa do que... Isso era que ano, Gustavo? Cena rock não existia, assim, né? Tipo, uma cena rock era esses clássicos Bexiga ou Morrison, que era muito ruim, banda cover ou banda insuportável, Mas sei eu ia lá. falar, predominantemente os cover, né? E Aquele as bandas rolezinho. meio, esses classic rock meio já, foda. tal. Fez tudo. Que ano que era isso aí? 18, 19 anos, querendo. 98, 99. Ah, 99. já tava tendo aquela cena ali, já tinha um hangar já, 98 ali, então já né? tava vindo uma cena aí do hardcore, né? Sim, o hardcore Já tinha, tava né? rolando. Já antes, tinha, né? cara. Mas eu acho que ali que deu um Sim, final dos anos 90 que, porra, sold out todos os shows. foi, cara. Foi quando eu conheci o Forgotten também. Então, Então. pra mim, né, foi bem nessa época aí. Então, aí a gente meio que não... Meu, a gente não se enquadrava em nenhuma cena que tava rolando, sabe? Uhum. Nem no punk, nem no hardcore, nem no rock, nem no indie. Era muito hardcore pros punk, era muito Não punk pros sei, hardcore. cara, a gente acho que não fazia amigo mesmo, assim. Porque basicamente é isso, né, cara? Mas o som também, o som não se... Era um som diferente do que estava sendo feito ali também. A gente queria, a ideia do Forgotten era fazer um som que a gente gostava de escutar, assim, né? Tipo, basicamente, puta, a gente gostava de Stooges, Ramones, MC5, e a gente falou, mano, tem uma banda que faz isso, cara, pra gente ver. Vamos fazer a gente, sabe? Então, meio isso, assim, a ideia, vai. Só que a gente não conhecia, não via ninguém que gostava dessas bandas, cara, na época. Só o Ariel conhecia, os caras mais punk, conhecia antigas, né? Stooges, MC5, os caras mais velhos, da cena punk, que conseguia identificar o que a gente tava fazendo, assim. O Holy Tree ali também não conversava um pouco? O ali Holy Tree com- já era mais Eu Green pensei Day, que era né, mais cara? punk, mas... Mas eles piravam no Green Day, não piravam no Ramones. New York Dolls, MC5, Aham. eles não era. É que eu acho que as bandas que rolavam na época era aquela coisa, tipo, uma parada mais punk, mais, sei lá. Um punk indo pro hardcore, né? Mais isso. pesadão, assim. E eu vejo que o som do Forgotten tem essa influência dessas bandas, tem esse lance do punk, mas como você falou, uma pegada bem rock and roll, né? Então, E de fato não tinha, eu não lembro pelo menos de nenhuma banda, pelo menos naquela época, assim, que soasse, assim, que tinha essa Exato. sonoridade, tá ligado? Exato, então por isso que era difícil a gente se inserir em algum lugar, assim, cara. Então a gente ficava meio sozinho, mas entrava um pouco nos shows, né? Fazia show com bandas de hardcore, né? Tocava em hangar e tal, mas a gente começou a criar uma identidade, um caminho só nosso, assim mesmo, sabe? Tipo, puta, vamos fazer o que pintar, vamos fazendo, sabe? E aí foi assim que começou
a gente começou a fazer uns showzinhos ou outros, assim. Aí a demo acabou parando na mão do Renato da Ataque Frontal, que lançou nosso primeiro disco em 2000. Aí foi uma coisa, começou a ficar um pouco mais profissional, assim. Eu lembro do Forgotten, eu vi na MTV o clipe, mano. Quando eu conheci mesmo, foi vendo um clipe na MTV nessa Aquele época aí. que tá de costa pro batera? Esse aí foi em 2002. Que eu acho que é esse. É o segundo disco Fundo nosso. Branco? Fundo Fundo Branco. Eu lembro ali a que Come On do Gimme More. Aí, essa época, o Arthur já não tava na banda. E aí entrou o Flávio no lugar do Arthur. Que é do Pinaps, do Dog School, né? Que era um cara que eu pirava muito. Eu ia no show do Pinaps pra ver ele tocar, assim, cara. Achava impressionante ele tocando, eu adorava, assim. Só que ele era um cara muito louco, que, puta, causava, era difícil de lidar. Eu sabia que ele era um problema. Você foi e comprou o problema. Fui, comprei o problema, cara. Mas durou bastante. Mas foi... Não, o Flávio é um amor, assim. Mas ele sabe que ele me fez da minha vida um inferno. Porque, puta, cara, ele dava trabalho, mano. Puta que pariu. E eu sabia já antes. Falei, ele vai dar trabalho, mas não tem outra batera pra pôr, vamos pôr. E realmente o Flávio se encaixou muito bem na banda, assim, cara. E ele trouxe uma identidade pra banda também, de rock, mais hard rock, assim. Tipo, do punk a gente foi mais pro punk, mais pro esse hard, assim. Acho que era a escola do Flávio também. Ele era mais do metal, quando era moleque, ele conhece muito de música, né? Então o Flávio descia a mão e sabia que era isso. Uma banda tem que tocar alto. A gente tem que. Os caras do Forgotten tocam alto, eu vou também tocar alto. Vamos tocar alto pra caralho. E forte, tem que ser com pressão e todo mundo, tipo. Né, tipo, dando o máximo de energia, assim, né? Sim. Não tinha música que era de boa, assim, cara. Era sempre, tipo, no máximo, assim. Né? O máximo que desce, assim. Que a gente aguentasse e tal. E ele... Puta, ele tinha mais técnica como batera, assim, do que o Arthur. Tocava melhor, assim, profissionalmente e tal. Então... Daí a gente gravou esse daí, que é o... Esse disco que é o Gimme More, que é de 2002, cara. Que ele também tem... Ele é bem mais pesado, assim, do que o primeiro. É bem mais hard, mas aí que a banda apareceu, né, cara? Pode crer. Com essa característica de olhinho pintado, de preto e tal. Cabelinho comprido. E o lance de cantar em inglês, cara? Tipo, era a ideia desde o começo, tipo, por causa das referências que vocês tinham? Nunca pensaram em cantar em português ali no começo? Não? No começo não, cara. Depois a gente gravou umas músicas, né? No Stand By The Dance, no Louva a Deus, tem música em português. A gente deve ter uma meia dúzia ou mais de música em português, assim. Mas no começo não. Cara, foi bem... Acho que por isso, pelas músicas que a gente escutava, né? Que a gente mais gostava e escutava. Não tinha muita referência de banda nacional que a gente gostasse, assim. Tanto. De fazer o mesmo tipo de som, né? O que você quer fazer? Eu quero fazer igual esses caras aqui. Os caras cantavam em inglês, porque era banda inglesa ou americana, sei lá. Aí foi nesse sentido, assim. E eu acho que também tem uma coisa... de gosto mesmo, né, cara? Tipo, não é nem tanto um conceito assim. Compor em inglês? Eu acho que eu gosto mais, assim. Talvez seja mais fácil, mas não sei por quê. Se é porque eu tenho acho mais legal, né? Assim, porque eu gosto mais, eu acho que soa mais. Hoje em dia nem tanto. Eu acho que eu consigo compor em português, consigo compor em inglês e tal, né, mas esse último disco, por exemplo, a gente decidiu que fosse todo em inglês, assim. Essa foi uma decisão, assim, sabe? Porque eu conversei com os caras e falei assim, ou a gente faz o disco inteiro em português ou inteiro em inglês. Sim, porque acho que essa aí, vamos fazer uma coisa desse tipo, assim, ou faz todo em português ou todo em inglês.
Aí acabou que foi tudo em inglês. Mas é isso, cara. Não tem muita. Eu acho que é exatamente por um gosto, assim, né? De a maioria das influências mesmo que a gente tem. Eu tenho. Sim. Pode crer. Não, e o que eu ia te perguntar, mano, queria que você falasse o lance do exército, mano, que você falou ali. Do exército? Não, cara, o exército, cara. Se é que pode, tem né? que vir Não sei. outro dia, meu. Não, é porque se for contar, meu, é umas histórias bem bizarras, né, cara? Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 11 meses, cara. Nossa. Pô, tem pra caralho. Meu, é porque começou assim, cara. Começou porque uma amiga da minha mãe, que trabalhava na prefeitura de Osasco, falou: pede pra ele se alistar lá e eu tiro ele, porque eu tenho um esquema lá. Eu sou um braço direito do prefeito, sei lá, alguma coisa assim. Eu falei: beleza, eu não quero fazer essa merda nem fudendo, cara. Tipo, é o terror da minha vida. Eu falei: meu, não vou pro exército, tá ligado? Cara, daí... Meu, começou, eu fui lá, não sei o que, volta amanhã, começa a medir minha cabeça, eu fico pelado, medir minha roupa, fazer uns testes. Eu de boa, falei: beleza, vou fazer, faço. Daí a mulher vai me tirar mesmo, né? Meu, quando eu vi, cara, eu entrei, cara. Tipo, tava lá e... Quando chegaram falando assim, eu você tá fiquei aqui bem dentro. desesperado, cara. Eu fiquei mal, meu. Falei: mano, fudeu, cara. Ainda mais Vou que ficar tinha o nessa lance do bosta punk aqui, já, né? Você cara. já tinha essa veia já e, porra. Não, tanto é que eu ficava de guarda lá, eu ficava ouvindo o Walkman, ouvindo Ramones, mó alto, de madrugada com um fuzil na mão, assim. Mó frio, aí o cara vinha, o tenente lá, falar: alto lá, fala a senha. E aí, puta, cara, várias vezes assim eu falava, nem entendia se ele tava falando comigo, mas eu respondia e dava certo. Psychoturp. Tipo... Mas puta, cara, é que são histórias, assim, muito profundas lá, né? Não, As coisas lá são... Mas rolou, assim, fiz e eu... Como eu queria sair quanto antes de lá, eu falei: meu, vou fazer tudo... Eu falei: meu, eu preciso sair daqui. Falei com o meu capitão lá. Ele falou assim: ó, Gustavo, você sair daqui, você tem que fazer tudo sem nenhuma advertência, assim. Pra você sair o primeiro a sair, que é em 9 meses. Daí eu falei: beleza, 9 meses, tá bom, vamos nessa. Cara, daí eu comecei assim, fui o melhor atirador, fui o não sei o que, ganhei prêmio, eu arrumei a mecânica dos caras lá, tipo, deixei tudo organizado. E... Louco pra ir embora. Louco pra ir embora, cara. E aí, eu fazia umas merdas também escondido, de tipo, sei lá, o cara quebrava a alça do fuzil lá. Como eu era o cara que cuidava das peças, eu conseguia trocar sem o exército saber. Eu colocava lá, porque eu controlava. Eu falei: meu, deu baixo aqui. Falei: meu, leva embora, senão você vai preso. Você quebrou um fuzil, tá ligado? E aí eu passava um pano pro cara, trocava pra ele e o cara ficava de boa. E aí eu colocava que tava quebrado, qualquer merda assim. Porque os caras confiavam em mim lá, porque eu fazia tudo direito, tá ligado? Mas assim, teve vezes assim que a gente ia sair pra um acampamento, e aí você põe tudo, as roupas num saco, assim, aquele sacão, e aí vê os caminhões de noite, porque você vai sair de noite, não sei o que. Aí, meu, eu falei: beleza, né? Vou levar um vinho. Aí cheguei, cara, a gente entrou no caminhão, aí vem os caras, param todos os caminhões, fala: todo mundo desce e vamos pra quadra. As luzes todas acesas, fala: todo mundo com saco, e abre o saco que a gente vai revistar tudo. Puta merda. Cara, daí eu falei: fudeu, cara, tô com uma garrafa de vinho, né? Aí eu vi o sargento que meio que trabalhava comigo, eu chamei ele, assim, antes dos caras fazer a revista, eu falei: meu, tô com uma garrafa de vinho lá. Puta que pariu, Gustavo, caralho, mano, por que você faz isso? Daí ele falou: pega o seu saco, eu já revistei o Gustavo aqui. Ele falou: meu, dá um fim nisso aí. Mas mesmo assim, cara, eu acho que ele até esqueceu, porque eu não lembro de ter tomado alguma bronca dele depois, assim. Mas o vinho você tomou? Não, eu tive que deixar lá pros caras que iam ficar lá no quartel. Eu falei: meu, tem um vinho aí. Os caras que ficam de guarda de madrugada, né? Mas daí, cara, puta, eu ia sair na primeira baixa lá.
Puta, daí morreu a mãe de um cara do meu grupo lá. E aí ele só tinha uma irmã, ele tinha uma irmã de 6 anos, acho. E aí não tinha pai. Aí o capitão falou, ó, você que vai sair. Mas assim, o cara tá nessa situação, você pode dar uma vaga pra ele sair antes. Aí eu falei, meu, tá, então deixa o cara aí. O cara com que, né? Aí o cara foi e eu saí depois de 2 meses, saí em 11. Pode crer. Foi por uma boa causa, né? Mas foi, puta, um período maluco, né, cara? Tipo, você não espera, eu não esperava por ter que fazer exército, assim, mano. Tipo, não era uma coisa que eu imaginei nunca na vida, E né? nisso o lance de banda, assim, tudo parou, né? Não, eu até tocava na época já. Começou meio. Forgotten foi logo depois, assim, cara. Eu comecei sei lá, eu ensaiava umas outras coisas, assim, até outras bandas, assim, nessa época, assim. Mas era bem fã de Ramones. Tanto é que eu conheci um cara lá, um militar lá, eu tava escutando Ramones um dia, assim, no alojamento, de final de semana, porque você ficar de guarda lá. E aí veio um cara, você tá ouvindo aí, não sei o que, o cara, meu, até hoje vai nos shows, assim. Ah, que Ele foda, adora, Da hora. E ele gostava de Ramones e tal. Pode crer. Voltando ali, né, do Aham. lance da música, e veio o Riviera Gás, ele vem que ano ali, mano? Cara, o É Riviera mais Gás, recente, né? isso até explica um pouco dessa demora do Forgotten demorar pra Ah, gravar um disco. do É porque teve álbum o lá. Riviera Gás, tipo, nesse meio, né? Cara, minha mulher é artista plástica, né? Eu trabalho com ela, assim. Aham. É, E a gente foi fazer uma residência em Paris. E aí, fui morar em Paris com ela. E lá fiquei sozinho, sem banda, né? Então, falei, puta, eu vou ter que... Aí comprei uma guitarra lá e comecei a compor lá sozinho, cara. Uhum. E aí comecei a compor essas músicas, comecei a gravar no computador lá, coisa que eu não tinha muita prática, mas pelo menos uma demo, assim, Sim. pra compor e tal. E escrever também, umas coisas meio pirando numas coisas de lá também, de Paris, de umas peças de teatro lá, meio coisas. Chegou a ver a cena de lá, de rock lá? Que tinha lá? Cara, pra caralho, meu. Só que são mais bandas gringas, né? Americanas, inglesas, assim, que vão pra lá e eu fui muito show, cara, porque. Mas tipo, não tinha uma cena assim, tipo, de Paris, das bandas de Paris, da França, assim? Não, Não era. não me liguei muito nisso, não, cara. Mas aí eu comecei a compor e tal. E aí era uma ideia mesmo de fazer um bagulho meio solo mesmo, assim. Uhum. Mas só guitarra e voz, sei lá. Uhum. Até fiz uma apresentação lá, numa galeria de arte, tocando. Tinha um cara lá, que é o Wagner Morales também, que ele tocou comigo. Violão e guitarra. E a gente fez só um lance numa abertura de exposição. E aí a gente. Sei lá, o projeto. Daí eu voltei pro Brasil. E. Cara, aí tentei a banda com o Flávio, que era do Forgotten. Não deu, cara. Tipo, no mesmo dia que a gente ensaiou, ele, puta, me ligou loucão depois, falando um monte de bosta. Eu falei, mano, não aguento mais. Dei uma última tentativa. Aí, puta, aí tentei com outro batera também. E aí o Paulo, que era o Paulo que tocava no Forgotten na época, que toca com a Pitty e tal, né? Paulo Kishimoto. Ele tinha essa casa que tinha um estúdio, a gente foi lá e gravou uma espécie de uma demo. Falou, meu, eu tenho essas músicas aqui e tal. Vamos ver se a gente pelo menos registra elas, assim. Ele gravou a bateria, não é bateria, mas gravou baixo. Uhum. Meu, daí a gente fez uma demo, assim. E aí, cara, lá em Paris, tinha um fotógrafo argentino, que era o Matias, que é o cara que me convidava pra... Ele era fotógrafo de banda, assim, de show. Ele morava já há uns 10 anos lá em Paris, é argentino. Mas ele, puta, daí ele me ligava, o Paulo, conhecia ele da Argentina. Falou, meu, tem um amigo meu argentino lá, não sei o quê. Troca ideia com ele lá, de repente vocês se trombam. Meu, trombei, o cara me chamava toda hora. Falou, meu, tem um show do X hoje, sei lá, tem show do... Puta, várias bandas
legal pra caralho, assim, sabe? Tipo, tem um festival, quer ir? Pega a minha credencial e vai no festival lá. Do Wire, vários shows, cara, que ele me chamou, assim. E aí, né, nesses encontros com o Matias, ele falou, meu, eu sou muito amigo do Steve Shelley, do Sonic Youth, não sei o quê. Ele acho que vai pro Brasil logo mais com o Lee Ranaldo, porque ele tá tocando bateria com o Lee Ranaldo e com o Thurston, não sei o quê. Ele curte sair jantar, leva ele lá pra dar um rolê, não sei o quê. Aí ele veio pro show do Lee Ranaldo ou pro Thurston, não lembro. Daí o Paulo mandou uma mensagem pra ele e falou assim: meu, tá afim de dar um rolê, não sei o quê. Ele falou, vamos, não sei o quê. E eu não fui, porque eu não podia. Daí o Paulo falou assim: meu, tem um lance aí. Eu falei, meu, você vai encontrar ele? Vê se ele não quer gravar a batera pra gente, tá ligado? Já aproveita. A gente tá precisando de uma batera, meu. Aí o Steve ouviu a demo e falou, meu, vamos aí, vamos gravar. Meu, a gente gravou quatro músicas, lançamos o EP, ele pirou assim, daí ele voltou, a gente fez uns shows, meu, aí começou a banda, ele falou, meu, me põe na banda, oficialmente, aí a gente lançou um disco inteiro, aí ele voltou mais umas 2 vezes, aí a gente fez turnê na Argentina, no Chile, Uruguai, Porto Alegre, Santa Catarina, interior de São Paulo. Caralho, que da hora. E nessa turnê que vocês fizeram aí, onde você mais gostou de tocar? Onde vocês piraram assim, tipo, puta, lugar foda, público legal, Argentina, né? Cara, Argentina é sempre legal, mesmo que Forgotten ou com Rivera Gás, cara. Puta, lá é demais, meu. Lá Os caras gostam de rock pra caralho, assim. Lá então engraçado que não tem muita banda de punk rock, de rock, assim, que vem pra gente daqui, Não. né? De lá, né? Não tem, cara. E chega muita banda de rock pra eles lá, mas pra gente não chega, né? Poderia ter muito mais esse intercâmbio, né, cara? Mas não tem, assim, sei lá. Não sei por quê. A gente conseguiu ir. Primeira vez que a gente fez a turnê com o Forgotten foi em 2004. A gente foi de carro, né, pra lá. A gente foi com um Palio. Fizemos 25 shows, cara, pra chegar. Fomos, assim, Curitiba, Florianópolis, aí São Leopoldo, Santa Maria, Porto Alegre, aí, tipo, Montevidéu, Buenos Aires, essa daí. Fomos e voltamos. Mapa, assim. E voltamos tocando também. Só os 4, assim. Eu, Flávio, Zé e o Chuck. Você quer uma cerveja, mano? Não, tá de boa. E aí, a gente falou, meu. Mas foi uma coisa que o Chuck agilizou, assim, porque ele é bom nisso. Pra agilizar as coisas. E aí, tipo, com o Steve a gente já foi num... daí tem o nome dele, né, cara, também. O cara do Sonic Youth e tal. Então, a banda não precisa nem ser conhecida antes. Os caras vão primeiro pra conhecer, porque tem o cara do Sonic Youth, né, meu? E aí, mas a gente tem um disco lançado inteiro e estamos com um pronto agora, assim. Vai ser lançado... Começo do ano deve sair, assim. Um disco que chama Catacroma. É um disco que, acabou de ficar pronto a mix. Vai masterizar agora, semana que vem. E foi um processo meio demorado até com a mixagem. O Paulo que mixou. Mas é um disco também que também é muito diferente, bem mais diferente do Forgotten, do que do Forgotten, assim. As composições, né? Essa ideia de música, assim, do jeito de tocar. O Forgotten tem sempre essa intenção de ter uma energia, assim, né, cara? Mesmo nas músicas mais calmas, assim, tem uma coisa do Forgotten, assim, já, né, cara? E o Rivera Gás, esse disco também foi o primeiro. Como já tinha isso que eu falei, eu tava lá, fiz as músicas, tal, meio sozinho. Tipo, joguei pros caras, falei, a música tá aqui, vamos fazer, gravou. Esse agora, cara, é composição dos 3 juntos, assim, do Steve, minha e do Paulo, ficando no estúdio, eu mostro uma ideia, aí, tipo, começa a tocar, o Steve fala, não é isso, vamos pra lá, não sei o que, ficamos ensaiando. Também demorou, assim, pra entender as músicas e pensar no que a gente queria, a intenção do disco de ser mais
mais pra baixo, assim, sabe? Então, é um disco que vai ser diferente do primeiro, do Ribera Gás, assim. Tá bem legal, assim. Então, a ideia é o ano que vem a gente lançar e vir tocar. O Steve vem pro Brasil, a gente faz turnê, é sempre esse esquema. Ele vem de Nova York, passa um tempo aqui, a gente faz os shows, grava, ele volta. Pô, ele deve ter pirado mesmo, né? Porque ele tocar na banda, me põe na banda aí. E curtiu muita ideia sim, mesmo. cara. Não, a gente ficou mó amigo, a gente se fala semanalmente, assim, se acompanha, eu, Paulo e ele, a gente se fala muito sobre a banda, sobre a vida, tipo, é um cara muito legal, assim, muita gente boa e puta músico, assim, foda. Puta, o cara gravando é impressionante, assim, quando ele começa a gravar, tira um som do caralho de batera, assim. Entende a música muito rápido também, do jeito que você passa ali, ele já Aquele entende. clipe, né? Assim, eu já sei que ele quer. É muito fácil, assim, de trabalhar com ele. E... Pô, a gente tá mó feliz com o disco. Ele tá mó feliz, ele é muito também cuidadoso, assim, vai, tipo... Puta, essa mix aqui tem que ser assim, tem que ser... Ele é o mais chato, assim, cara, com as mixes, assim. Eu já deixo, pô, não, tá legal, vambora. Ele já, tipo, puta, não, essa aqui, não sei o quê, poderia ser assim. Ou até nas letras, às vezes ele, tipo, me corrige, né? Tipo, ó, esse inglês aqui, ó, fala desse jeito ou daquele, porque não tá soando do jeito, ou dando uma intenção que você tá querendo. Ah, pode crer. Às vezes, né, tipo... É o chato legal, né? Aquele... o cara quer fazer o bagulho... É, isso quer dizer que o cara mais se importa com perfeccionista. com o trampo, né? Porque se fosse Sim. outro cara também, foda-se, faz lá. Não, ele adora a banda, o disco, a gente se dá super bem, assim. Então é mó legal essa banda também. E não rola de vocês tocarem lá nos Estados Unidos, lá fora? Cara, a gente tá tentando planejar de ir, sim, cara. Acho que ano agora é vem meio complicado, né? vai ter que ser um esquema meio ilegal, assim. Legal, assim. O Laranjão lá é foda. Porque visto eu e o Paulo a gente tem. Uhum. Mas acho que se for falar que vai tocar, pode ser embaçado. Uhum. Então você tem que meio que entrar como turista, sei lá, e lá você aluga uma guitarra, um instrumento e faz. Uhum. Mas, tipo, a gente tá sabendo de vários músicos, cara, brasileiros que estão indo pra lá, o cara pega o seu Instagram, vê que você tá divulgando o show, fala, mas você tá vindo trabalhar aqui, não vai entrar, manda de volta. Nossa. Tá rolando isso já, cara. Caralho, velho. Que merda, hein? Uma merda, cara. E aí vai começar o contrário também, né, cara? Porque, né, tipo... você tá fazendo isso com a gente, fazer com você. É lógico. Caralho. E, meu, me conta, teve algum perrengue aí, né, nessa, que você falou que vocês foram de carro, né? Você fazendo assim, meu, num Palio, quantos dias, quanto tempo? Cara, foi um mês, acho. Um mês de carro, e descendo. Porra, começou com, assim, o primeiro show foi em Curitiba. A gente saiu, primeiro show. Cara, daí Curitiba a gente foi tocar lá, tocamos. Daí acabou o show, o pessoal, vamos pra nossa casa, vamos pro apartamento. Vamos lá, ficar bebendo, usando droga e tal. Beleza. Fomos pro apartamento, essas pessoas, ficamos lá, cara. Eu e o Flávio só. E um hold. E o Chuck e o Zé foram pro hotel. Meu. Bom, vou contar a história. Cara, Tá tentando censurar, né? A gente chegou no apartamento, os caras assistindo MTV, não sei o quê, umas pessoas lá. Aí eles mudavam de canal, aparecia a TV do elevador, sabe? Sim. Assim, tipo, andando assim, elevador, corredor do prédio, no meio da TV, assim, da sala. Sim. Aí beleza. Os canais do condomínio. O do prédio. circuito interno, né? Circuito interno, né? Cara, daí, beleza, chega uma hora, o Flávio começa a dar uma causada, fala assim, porra, sumiu um pó aqui, cara, cadê não sei o que a gente comprou? Sumiu, roubaram, cadê? Meu, aí os caras se viram na casa inteira. Atrás do pó. E ninguém achou, cara. Não achava, daí o Flávio falou assim, porra, que bosta, né, cara, vambora, não sei o quê.
Mas, meu, isso durou um maior tempo, cara. Foi, puta, todo mundo na noia já. Pego, todo mundo pego. Bêbado já. 4 da manhã, 5 da manhã. Vira mó história, né? Vira mó situação. 4 da manhã a gente tinha que sair às 9 pra Florianópolis, assim, E os caras de atrás do carro. porra. Meu. Aí entra eu, o Flávio e o Hold no elevador. Entra no elevador, o Flávio enfia a mão no bolso e fala... Eu falei assim, Flávio, você lembra que você tava vendo os caras ver... Você lembra que tava vendo o canal... na TV, mano? Puta Então que assim, pariu. cara, corre, mano. Corre. Porque, meu, e não deu outra, cara. A gente saiu correndo, entramos no carro, não sei o que, saímos, fomos pro hotel. Aí eu tava num quarto lá em cima, o Flávio lá embaixo com o Hold. Falei, irmão, beleza. E tomei um remédio pra dormir, assim. Meu, e chapei. Aí vem o dono do hotel, pá. Meu, bateram no seu amigo, estão batendo nele, estão arrebentando ele. Cara, daí eu desci, tava o Flávio caído no chão, todo quebrado, assim. E os caras, daí eu olhei, tinha uns caras correndo lá na rua, fugindo, assim. Os caras mod, de bota, de bico. Chutaram ele, cara. Pra caralho, assim. Daí eu falei, meu, como é que você falou? Não, tô doendo pra caralho, não sei o quê. Tipo, eu falei, eu fiquei com ele lá um pouco. Daí eu falei, aí, meu, vai dormir? Qual é que é? Vamos pro hospital? Eu falei, não, acho que tá de boa. Aí eu voltei pro quarto, cara. Daí vem o dono do hotel de novo, assim, fala, ó, seu amigo tá chorando lá. Daí, cara, eu fui pro hospital, cara. Falei, vamos pro hospital. Aí, 25 shows na frente, cara. Esse era o primeiro show, mano. Tem muita coisa ainda pra Cara, vir, hein? daí, meu, puta, daí fomos pro hospital. Aí, puta, aí não tinha celular na época. Aí tinha que avisar o tio aqui, o Zé, que estavam dormindo também. E aí ele tinha que fazer exame de urina pra ver se não tinha quebrado as costelas. Raio-X pra ver se não tinha quebrado a costela, se não tinha hemorragia interna, não sei o quê. Uma hora ele foi liberado, a gente atrasou um pouco pra ir e foi embora, assim. Mas ele, meu, ele morria de dor pra tocar. Nos primeiros shows, ele falou, mano, tá doendo. Eu falei, meu, que se foda, cara. Você que se foda, sabe? Tipo, meu, primeiro show você faz isso, cara. Você quase fudeu a turnê inteira. Imagina se ele quebra a costela mesmo, assim, não Você consegue bater, tocar. né? A gente não ia fazer a turnê inteira, cara. Na época não tinha aquele negócio de sub, né? De chamar alguém pra tocar. Não, puta, nem dava, sei lá. A gente indo pra Argentina, cara, primeira vez. Aquela emoção, todo mundo expectativa, animado, né? Se poucos tocarem. Nossa, cara. Depois ele encontrou o cara aqui em São Paulo. Ele tinha quebrado o pé porque ele tinha escalado um prédio, sei lá, e caiu e quebrou o pé. Aí ele tava andando de muleta. Aí foi no show, ele viu o cara, ele quebrou a muleta na cabeça do cara. Assim, Nossa. pá! Caralho, mano. Aí o cara sangrando falou, estamos kits. Caralho, velho. Foda, velho. Nossa, cara. Mas aí, bom, sei lá, teve mais histórias, assim. Cara, não sei, tipo... rolês, Nossa, cara. Mas sem faria hoje, fim, mas faria hoje uma cara. turnê dessa de Faria, carro? Varia mano. de carro? Faria, cara. Sério? Pô, foi boa demais, cara. E os shows bons. É porque a época também a gente tava, puta, muito bem, assim. Mas foi antes da gente ficar ainda mais, assim, com um show com mais gente, assim. Mas 2004 tava muito bom, assim, de show, cara. Público, a gente já aparecia na TV, né? Tipo, tinha uma... O pessoal conhecia a gente bem, assim, né? Já na época. Então foi bem legal, né? Na Argentina também, o nosso show tava muito redondo, cara. A gente fez uns shows excelentes lá, assim, sabe? Tipo, com Motosserra, na época, tava tocando também lá. A gente tocou junto. E aí, puta, aí a gente sempre volta pra lá, cara, pra Argentina. Tem um público lá nosso, real, assim. Muito bom, assim, fiel, assim. Os caras piram no Stand By The Dance, que é um disco de 2005 nosso. Ah, pode crer. É. Tem algum show, mano, especial, assim, que tu lembra? Ou o melhor show que rolou, assim? Aquele show que você guarda no coração, assim. Cara, Você divide no palco com uma galera massa, de igual dividir, conhecida? sim, cara. Puta, a gente abriu pro New York Dolls, pro MC5, Uhum. Stiff Little Fingers,
Pô, a gente fez uma turnê com o Mark Ramone. Ele usa peruca mesmo, mano? Acho que sim, viu, cara? Você conseguiu pegar. Quem que veio aqui? O Franklin. Franklin, baixista do Surto. Ele falou que foi lá, queria tirar uma foto lá com ele. Abriu a Bateu porta no do camarim, né? Que eles tava abriram pro justo. Mark Ramone também, né? Aí ele falou que o cara é meio cuzão, assim, não deixou ele entrar. Ele olhou lá no fundo, viu um busto, assim, com a peruca em cima. Não sei. Parece. Caralho, parece. mano. Porra, pela idade, né? Não deve ter Daí a gente fez essa turnê em 2000 com o Mark Ramone, cara. A gente era bem cru, assim, no... Puta, nunca tinha feito uma turnê, assim. E a gente fez uma turnê de busão com eles, assim, junto. Caralho, que foda. Abrindo velho. shows e tal. Cara, daí... Tava voltando o Renato Martins da Toque Frontal, falou assim, ó... A gente vai fazer um show tocando Ramones no hangar. Você vai cantar e tocar guitarra, e o Chuck vai tocar baixo, e o Marco vai tocar batera. Nossa. Cara, e vocês vão ensaiar no Rocha, fazer um ensaio. Um ensaio. Daí a gente ensaiou com o Mark na batera, cara. E ele falou assim, ó, não é local live, é It's Alive. Prove então que o Loco Live é o. Tô zoando. Não, ele quis fazer as músicas, tipo... Mais de boa. mais próximo do original do que do local live. Ah, ele queria fazer o contrário. Ah, entendi. Ele eu falou, entendi o It's contrário. Alive. Ele falou. Eu entendi o contrário. Não é local live. Ah, Ele falou, eu sim, quero sim, It's sim. Alive. Eu quero, legal, tipo... Mas na manha, assim. Daí a gente ensaiou. E aí, meu, esse show, cara, no hangar, gente pelas paredes, assim, cara. Muita gente, lotado. Eu suava, minha guitarra suava. Minha guitarra caía água, assim, cara. Você não conseguia acender um isqueiro, assim, porque não tinha ar, meu. Tipo... Uhum. E eu fui lá, tipo, molecão, assim, meio... Puta, toquei com o Mark Ramone. Foi uma loucura, cara, também. Ensaiar com o cara, velho. Tipo, porra, porque assim, querendo ou não, pô, você pode já tá. Você tem seu trampo, tem os lances com banda, mano, mas é o Mark Ramone, cara. É tipo um cara que a gente via na capa do disco, assim, ficava, caralho, Mark Ramone. A gente tinha feito a turnê com ele, já tava meio assim. Já tava meio já Tanto é, cara, que ele teve problema com álcool, né? Por isso que ele saiu do Ramones, né? Entrou o Rich. Mas ele, assim, era alcoólatra, não sei o quê. No meio da turnê, ele chega pro Arthur e fala assim: compra 2 vodka pra mim, mas, meu, você não pode falar pra ninguém. Ninguém pode saber, nem minha mulher que tá aqui, nem nenhum manager aqui. Aí o Arthur veio e falou: mano, o Mark me pediu vodka, cara. O que eu faço, mano? O cara é ex-alcoólatra. Meu, foda-se, vamos comprar essa vodka pro cara, mano. Ele tá pedindo, mano. O cara é adulto, né? Já passou dos Meu, daí 18, tá comprou 2 garrafinhas, assim, de vodka pra ele, deu escondido. Ele virou na hora, já jogou no lixo, assim. Ninguém ficou sabendo, até hoje. Até esse exato momento. Até hoje. Exatamente. E o setlist pra fazer esse show foi o que vocês decidiram? Tipo, não, vamos pegar as. Cara, a gente deu foi meio junto, assim, mas ele deu umas sugestões, assim, tipo, ele quis tocar Needles and Pins, assim, sei lá. Que legal. Coisas assim, meio que a gente não esperava. Eu nem lembro do setlist, cara, direito, na real, mas eu lembro disso, assim, que tinha umas músicas meio, sei lá, Don't Wanna Go Down to the Basement, tipo, umas músicas que não era tão comum do Ramones até tocar, às vezes, ao vivo. Isso foi legal, cara. Puta, foi uma loucura o show. B-sides, entre aspas, sei lá. Mas... Pra você acha que foi o melhor? Eu tinha te perguntado isso, né? Qual que foi o o melhor? acho que não sei se tem o melhor show, cara. É porque são tantos, né, que às vezes tem um que fica melhor. Mas esse provavelmente foi um dos, né? Tem shows que, puta, que é muito prazeroso, assim, porra, você tá mó ali, você consegue, né, fazer uma apresentação foda, tocar tudo do jeito que o som tá bom, você tá bem, todo mundo tocou ali, o público tá do caralho. Então teve alguns shows assim que, meu, esses são os melhores, né? Assim, não é nem às vezes a situação, né? Tipo essa, de estar com o Mark Ramone, assim. Mas, sei lá, tipo, tem shows memoráveis, sei lá, abrindo pro Guns. Sim. No Parque Antártica, lá no...
No Allianz Parque. Que foi um show que dava um pouco de medo antes de entrar, né? Porque são 40 mil, 50 mil pessoas querendo ver o Axl Rose. Vai chegar lá Forgotten Boy. E aí, tipo, é um público que dá pra achar que fala, mano, vai ser difícil, cara. Né? Tipo, ninguém tá aqui pra ver banda abrindo e tal. E só que foi do caralho, assim. Rolou, público batendo palma pra caralho, cantando assim, sei lá, né? Cantando na hora do refrão, batendo palma junto. Foi mó. A gente ficou super. Não esperava, assim. A gente entrou assim, falando, mano, é sangue nos olhos porque a gente tem que, mano, calar a boca dessas pessoas aí, mano. Porque o show anterior, eles jogaram mijo. Puta, jogaram fruta. Você via assim, os caras saindo do palco meio xingando. Tomando cu, não sei o quê. E a gente era depois, era o Rock Rocket. Ah, pode crer. Puta, logo Rock Rocket, mano. E aí depois era a gente, cara. A gente falou, mano, fudeu. Mas aí a gente falou, meu, vai que vai, mano. A gente sabe, vamos aí. E aí rolou lindo, assim. Foi mó bom. Foi super bom. Roqueiro é foda, né, mano? Os caras é foda. Pô, tem uma banda que vai tocar antes da banda que você quer ver, os caras vão lá e chega depois, então. Chega depois. Escuta o show, pelo menos. Se for uma bosta, você vai lá e... Não, sei lá. Que nem quando veio o Red Hot lá, que eles tocaram do Pacaembu lá, que o Detonautas abriu. Tipo, os caras vão ver Red Hot, os caras Detonautas, tá ligado? Os caras ficou bravos. Eu lembro quando eu fui ver o... Puta, xinguei banda de abertura já, hein? Acho que era Spin Doctors, né? Abrindo pros Stones. Meu, esses caras sofreram, viu, mano? Meu, jogaram muito mijo neles, cara. Caralho. E o Supla também, abrindo pro Ramones. Nossa. Cara, o Supla, quando abriu pro Ramones no Olímpia... Você foi nesse show? Eu fui em uns 6 shows do Ramones, cara. Esse aí foi com os Skinhead... Teve alguns, a treta lá dos né, careca? cara? Não, teve um que... Não, teve um... Esse foi 91, que até morreu um cara, né? Isso. Os caras fizeram... Não dá uma choque, esse eu não fui. Cara, esse foi, acho que... Puta, que ano foi, cara? Acho que foi o... Puta, 90, antes de 96. Acho que 96 foram os últimos, né? Então teve umas turnês antes. Do Adios Amigos, não lembro agora o ano. Não, puta, aquele disco de cover lá, o Acid Eaters. Sim. Eu fui até Curitiba ver um show até, cara, deles. Que era o... Acho que era Raimundos, Sepultura e Ramones naquela pedreira 94. Lá. Sei lá, 94. cara. Eu fui até lá. Apanhei dos polícias lá. Os caras estavam batendo todo mundo, cara. Bom, aí... Esse show, cara, de abertura do Supla lá, eu lembro que eu fui, acho que uns 3 shows do Ramones, acho que eram 3 dias lá no Olímpio. Aí ele foi, meu, todo mundo cuspindo nele, assim. Aí no dia seguinte ele veio com um guarda-chuva. Caralho. Os caras gostaram É sério, cara, pode perguntar pra ele aí. Os caras não gostam. Era uma banda que ele tinha em Nova York, acho. Na época, não era Supla não era solo, Supla. Era... Sei lá, não lembro o nome, cara. Alguma coisa 69, acho. Não lembro. Né? Sim. Mas os caras gostavam de pegar no pé dele, né, mano? E ele é uma gente boa, mano. Sim, mas puta, cara... Tudo bem pegar no pé dele um pouco, às vezes, assim. Tipo, porque o cara é uma figura que... filho de político, né? Então, tá, né, nesse lugar aí. Uma vez eu fui no... Mas ele é super gente boa. Sim. Uma vez eu fui no show no Hangar que foi... Acho que foi Ramones, que era o Teenage Lobotomy, que era a banda cover. Sim. Que essa pra mim é... E foi uma cover de Clash, aí ele subiu pra cantar a música do Clash. Aí os caras encheram o saco dele. Mata, Suplicy, pá. Ainda mais, tipo, sei lá, um cara punk mesmo, assim, sabe? Eu falo, mano, o que esse cara aí, filho de playboy, sei lá, uma coisa assim, né? Mas acho que esse, mano, foi o show do Ramones que eu fiquei mais espantado de cover, assim, foi o que eu fiquei mais espantado, porque o amigo falou, vamos lá no Hangar, vai tocar Ramones cover e tal. Eu falei, vamos, né? Pô, achei que era os caras normal que ia tocar Ramones, né?
Mano, quando abre a cortina no hangar, assim, que eu vejo os caras, assim, tipo, caracterizado. Deve tocar igualzinho também. Mano, assim, é né? idêntico, idêntico. Performance, né? É. Só o vocalista que é baixinho, né? Mas, meu, o timbre de voz, a guitarra, as melodias, mano, tudo igual, assim. Depois eu vi uma reportagem que os caras estudaram, assim, tudo, assim, os vídeos, amor de formação. E era meio que na formação com o CJ, né? Ah, tá. Qual que você gosta mais, CJ? Da época do CJ ou do Didi? Do Didi, né? Didi era mais doido, né? Era mais legal. O CJ fazia muito também. Era bem executado, né, cara? O Didi também dava um. Era mais o jeitão dele, assim, mas puta, acho que. Pelo que o Didi né, cara? Acho que é. Sim. Eu conheci com o CJ, porque eu conheci o Locolive, foi a primeira coisa que eu vi no Ramones. Então pra mim sempre foi o CJ ali, né? O caso do Anti-Pre-4 dele era mais alto, do Didi era mais... mais filho de droga, né? O CJ de aquele 1, 2, 3, 4, que era foda pra caralho. Nossa, já vinha arregaçando. Mas depois você entende a história do Ramones, que eu vi o Didi e falei, o Didi era muito mais. Você leu o livro dele? Hã? Você leu o livro dele, lá, o Coração Envenenado? Sim. As partes deu um tirinho no banheiro do avião. É normal. Tipo, contando assim, mas caralho, velho. Ele era retardado, né? O Didi era foda, cara. Foda. Gustavo, queria falar contigo também, mano. E a gente tava conversando em off ali. Você tinha comentado que recentemente você adotou uma criança cara. e tal. Pô, Tava a gente achou foda aí. pra caralho isso. E como que foi isso, irmão? Como que começou essa ideia e como até chegar o momento aí? Como que foi? Cara, tem sido uma experiência aí. Eu tava comentando aí que eu tenho uma criança em casa agora, por isso que eu tenho horários, assim, pra voltar pra casa. Eu acho que ele tá dando uma indireta pra gente terminar logo. E ela tá comigo, com a minha mulher, há menos de 2 meses, assim. Então, minha vida teve uma reviravolta aí, cara. Esse processo de adoção totalmente dentro das partes burocráticas, então é demorado, então é uma coisa que vem de um tempão aí, alguns anos. E aí agora apareceu a Laura aí pra gente e tá sendo super legal, assim, ela tá super integrada com a gente. Quantos anos ela tem? Ela tem 9 anos já, né? Então já é grandinha, assim. Tem bastante personalidade e tal. Cara, é aquilo lá, assim. Eu acho que tem esse lance da gente querer ter essa criança na família e tal, com a gente, de saber dessa dificuldade também de uma criança maior, com essa idade, da dificuldade dela ser adotada. Porque nessa faixa é difícil ser adotado, né? Então, diz aí as estatísticas que mais de 80% não é adotado já com essa idade. E a gente tá muito por dentro desse mundo, assim, né? A gente conversa com muita gente que é meio especializado nisso já há muitos anos, ou gente que já adotou, já conversamos, a gente faz terapia sobre isso, então é um mundo, cara, que não é muito... É diferente mesmo, assim, a maioria das pessoas não sabe muito bem como que funciona mesmo, né? Ou o que se passa, assim, nesse mundo. Eu não conhecia, você é a primeira pessoa, cara. Conheço e você falou ali, eu falei, caralho. E por isso que eu até quis abordar, porque realmente tem muita gente que não conhece e tem vontade, não sabe como que é, como que faz, né? Entender que isso é uma realidade que, tá aí, assim. Uma realidade que... sei lá, você pode fazer parte, sabe? É um processo demorado, né? Você tinha comentado. Demorado. E acho que aquilo que eu falei também, tava falando, é um processo demorado que dá para entender um pouco por que é demorado, né? Por que tem todo esse processo de adaptação da criança, dessa tentativa de volta para a família ou para algum familiar que possa adotá-la e tal. Para saber quem que tá adotando, né? Todo esse lance burocrático que é meio cansativo, mas... acho que é interessante
ter esse cuidado mesmo, assim, né? Ô, Gustavo, como é que surgiu a ideia, assim, você ou sua esposa que teve a ideia de, então, não, vamos adotar, como é que surgiu, Cara, é assim? uma coisa que a gente tem já há muitos anos, nem lembro, assim, mas foi, puta, a gente te falou sobre isso já, puta, sei lá, cara. Sei lá, muitos anos, assim, de ter essa ideia já, mesmo se a gente tivesse um filho biológico, assim, a gente queria adotar, sabe? Então já era uma ideia antiga. Já. Já. Então é minha primeira filha, já chegou aí com 9 anos, Pô, que legal. apavorando, ouvindo funk. Como é que é a ambientação inicial ali? Porque, querendo ou não, assim, ela tá indo pra casa de estranhos, né, assim, digamos assim, né? A gente primeiro faz a aproximação lá, no acolhimento onde ela morava, que é o abrigo, né? Então ela é onde ela mora, tal. E aí a gente começa a conhecer, vai lá, conhece o primeiro dia, fica indo várias vezes lá, se conhecendo, assim. Chega uma hora que você, né, já é uma pessoa que você já conhece ali, né? Pô, você leva, dá rolê, vai no parque, até um dia que ela vai dormir em casa. É um processo, assim, gradual, né? Até que um dia você recebe essa guarda provisória. Que ela agora não volta mais para abrigo, vai ficar com você. Assim. E aí tem ainda um processo burocrático que vai rolando, né? De definição mesmo da adoção que não tem um prazo, mas vai rolando, a gente tem que ir aguardando, mas a gente tem a guarda dela já, assim. E então muda a rotina aí da nossa vida e tal. E como pessoa, assim, como ser humano, assim? Cara, também, né? Demais, né, cara? Acho que é isso, assim, você tem uma pessoa que tá ali, que precisa comer, precisa ir pra escola, precisa... Acaba dependendo totalmente de vocês, né? Depende totalmente, cara. Então, você começa a pensar a vida de um outro jeito, assim, né? Num outro sentido, assim. Agora você pensa por 3, né? Antes era só você e sua esposa, né? Então, aí tem essa... E, cara, eu acho que às vezes também fica nessa... uma fantasia, assim, também, de umas pessoas que chegam e tem essa coisa da adoção também, que é muito fantasiosa, assim, de chegar e falar assim... De falar assim... Ai, como é que foi, né? Quando você viu ela, você sentiu aquele amor que faltava no seu coração? Não, é uma outra rolê, meu. Não é isso, é uma criança, você vai cuidar, você vai amar ela, mas é um processo, mas vocês não conhecem ela ainda. Você está se conhecendo. Então, sei lá, não, é uma coisa que acho que só você vivendo ali, claro, né? Acho que esse tipo de fala minha aqui também pode trazer uma reflexão aí para quem tá escutando e tal, mas Sim. é meio isso, assim, cara. É uma pessoa nova que você tá conhecendo, que você vai cuidar pro resto da vida, né? Assim, e vai ficar com você. E também quebra um pouco né, uns tabus, assim. Ou, eu acho que também, não sei, acho que tem gente que pode sentir isso ou achar que tá sentindo, ou se forçar a sentir esse tipo de coisa, ou imaginar que é isso ou aquilo, ou às vezes também depois ver que não era. Acho que é uma parada muito individual de pessoa pra pessoa, Então, né? eu acho, cara. Também as pessoas, às vezes, é isso que eu falei, eu acho que cada um deve também ter o seu jeito ali de relacionar com isso e tal. É um processo, né? Cada um vai lidando de uma forma diferente, eu acho, né? Total. Mas, porra, do caralho, acho muito massa, assim, essa iniciativa. E eu acho que é isso, cara. Tipo, como você falou, de repente é uma parada que muita gente não comenta e tal. E eu acho do caralho abordar esse assunto, assim, porque realmente, cara, é uma coisa que rola muito e é admirável, cara. Parabéns mesmo, cara. Legal. Eu acho que valeu, cara. É o que é possível, sabe? Se você tem condições também, você tem que, né, tá disposto a isso, né, cara? Entender que é isso aí, assim. Entender que você vai ter um filho ali, né? Tipo, Que vai mudar a vida de um jeito que... Sim,
E eu acho que é um pouco diferente, pelo menos no meu caso e agora, porque ela já tem essa idade, e de repente chega uma criança ali já. Né? Acho que é um processo diferente mesmo para. Putz, acho que principalmente para. Não, para todo mundo, né? Imagina a cabeça dela, né, cara, que passou por toda a história dela que é dela, né? Mas eu tendo que virar um pai, assim, né? Sem experiência. nem quase nem tempo muito para você, porque, né, quando é um bebê, você vai formando, blá, blá, blá. Então, você é um outro jeito, né? É um outro jeito de você né, criar aí uma pessoa aí. Ô, Gustavo, antes da gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta, duas na verdade, né? Meu, ó, o cara que tá assistindo o podcast, mano, não conhece Forgotten Boys, gostaria de conhecer. Que disco você indica? Que você fala assim, ó, escuta esse aqui que esse aqui é o que eu posso explicar mais ou menos o que é o Forgotten Boys, pro cara que quer conhecer. Cara, é difícil isso, cara, porque eu acho Vindo de dentro do cara que é da banda é foda, né? Não, porque assim, cara, cada disco é muito característico, assim, né? O primeiro, ele é bem uma coisa punk rock, assim. O segundo, ele vai pra essa coisa mais rock hard. O terceiro tem essa mixagem maluca aí do Roy. Depois o quarto, cara, ele é, sei lá. Mas esse quinto aí, cara, é um disco também. Cara, eu acho que tem que ouvir esse último, o Click Clack. O Click Clack. Quem é que ele vai resumir basicamente o que é o Forgotten? Ele cara, porque ele tem o que o Forgotten tocando, é o que é meio, tem o show é meio isso também, sabe? Tipo, as músicas são o que são a banda hoje também, então eu acho que o Click Clack é o disco pra você pegar e escutar agora, assim. É meio que o reflexo do que foi toda a carreira do Forgotten também, né? Total, cara. Eu queria falar, começa por o último e depois pega a discografia, porque vocês não vão se arrepender. Porque tem gente que não gosta de ouvir disco inteiro, né? Ah, pelo amor de Deus. Acho que a Hoje, maioria dos jovens. Se não tiver o refrão do começo da música... Música curta. Agora, pra última pergunta, Gustavo, antes de encerrar, meu, se pudesse, tivesse um apocalipse zumbi, cara. Zumbi não, né? Pode ser também, seria legal. Se tivesse um apocalipse, um fim do mundo, você pudesse salvar 3 discos. Salvar 3 discos. Pra humanidade. 3 discos pra você escutar pro resto da vida. Pro resto da vida? Quais os 3 discos que você salvaria? Nossa, mano. Quais os 3 discos que o Gustavo salvaria pra escutar dentro do bunker? Cara, eu acho que o álbum branco dos Beatles. Nossa, Beatles? Não esperava por essa. Acho que... Puta merda, hein, meu. Sacanagem, né? 3 discos, Tá. Se fosse mais, ia ficar fácil, né? Cara, eu acho que o Rock to Roost é um disco que eu ia me divertir bem, assim. Esse foi seu primeiro do Ramones, né? É o terceiro. Não, mas esse foi o seu primeiro do Ramones. Foi o primeiro que eu escutei, o meu também. Rock to Roost. Por isso que eu não gosto tanto do Loco Live, porque vocês cresci ouvindo o Rock de Rússia, você fica, meu... isso. Eu já comecei com a pauleira já do Loco Live. O Rock de Rússia tem vários clássicos, né? É tipo hoje em dia que você acelera o áudio do WhatsApp, sabe? Tipo, o Rocket to Rússia você escutando normal. O Loco Live é 2 vezes. Agora, o terceiro... Porra... Terceiro... Cara, acho que pode ser o Fan House do Stooges. Boa. Esses 3 aí, é paulada. E um que você gravou, Gustavo? E um que você gravou? Eu gravei? Acho que esse aí, o Click Clack, cara. Pode crer. Eu gosto dele, acho ele legal pra escutar, me divertir. Puta, agora eu tô pensando em vários outros dias. Mas acabou, veja. Mas é foda porque, assim, quando você para e pensa que você tem que escutar pro resto da vida, às vezes você pensa um disco que nem de repente é o disco que você considera, tipo, puta, um disco foda. Mas você pensa na situação, né? Você fala, pô, tô ali na ilha deserta, né? Tipo, um Coltrane, sei lá, fica lá. Coltrane é bom, massa pra caralho. É foda, porque você pensa, pô, escutar isso pro resto da vida. Quem que eu escuto 3 discos que eu escutaria pro resto da vida? É complicado. Puta, vai ficar mó chato uma hora, né? Não, e certeza. Você vai odiar esses discos. Não, e certeza. É o que tem. Se a gente pergunta amanhã, são outros 3 discos. Com certeza, cara. Isso, cara. Mas esses 3 eu confio que são discos, pra mim, são mó legais de ficar escutando e tal. Mas faz tempo que eu não pego um disco inteiro desses 3 aí, fico escutando inteiro.
Pode crer. Eu fico escutando agora, na real, eu tenho um programa de rádio Sério? que chama Aspirin Mint, que é o Rivera Gás, é eu, o Paulo e o Steve, né? Que é naquela Veneno Live. Toda sexta, 1h30 da tarde. E é só uma playlist, assim. E o que tem sido muito bom pra mim, cara, já faz um tempo que a gente tem esse programa aí. Que eu fico pesquisando música, assim, agora. Coisa que eu não fazia, assim, sabe? Então, você fica tentando achar umas músicas legais de bandas que você não conhece. Uhum. Sugestões do Spotify, sabe? Tipo, Sim. que às vezes manda umas coisas, assim. A tecnologia de hoje em dia permite isso, né? A acessibilidade imagina, é mais... cara. Tudo na mão, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas existe. Ao mesmo tempo que a gente Tá tem aí, facilidade, é tanta coisa que você fica meio... Muita coisa, muita cara. informação, sabe? Pois é, imagina antes, cara, quando eu era moleque, a gente tinha que ir atrás de um disco pra escutar, meu. Tinha que alguém que tivesse disco pra gravar uma cassete pra você não tinha dinheiro pra comprar também. E se você tinha 3, 4 discos, você decorava ali, ó. Como é que faria aqueles 3, 4 discos? Pois Sabia até as viradinhas. Era assim, escutava sem parar. Local Live, meu. Porra, escutava na sequência, assim. Pode crer. E hoje em dia, como é muita facilidade, você acaba deixando sempre pra depois. Não, depois acho que é meio... Não é nem a questão da geração, assim. É uma questão disso, cara. Do jeito que é, assim. Você tem muita opção, cara. Você, tipo, tem tudo na sua mão. Né? Se você tivesse só uma, você ia ficar menos, você ia estar escutando esses aí. Mas, assim, você tem tudo. Não dá nem pra culpar os jovens, mano. Não. Porra, é isso aí, cara. Sempre tem os dois lados, né, mano? O lado bom e o lado ruim. Não tem como. Antigamente, o modo de escutar música era diferente, né? Você, tipo, lembro quando na escola eu falava, caramba, chegar em casa eu quero escutar. Chegar em casa eu quero escutar o CD do Backspax, mano. Vontade de escutar, sabe? Você ficava com aquela vontade. Sim. Hoje não, hoje você, tipo, quero escutar. Aí você vai lá, peraí. Tá aí, só. Tá. E era um ritual, você chegava em casa, você, Sim. escutava o disco e ficava lá ouvindo, assim, sabe? Sim, era outra coisa, né? Hoje em dia, parece que a música, né? Você que fala isso, né? Que a música virou meio que trilha sonora, trilha de fundo, né? Das coisas que você tá fazendo. Eu não sei, cara. Não sei, não consigo entrar na cabeça das pessoas. Queria, pra entender, assim, um pouco, mas... ao mesmo tempo, né, cara, tem... sei lá, as pessoas estão conhecendo muitas bandas, né? Tem essa facilidade, né? De você conhecer mais coisa, que é válido, assim. E pelas pessoas que eu converso, assim, mais adolescentes ou de 20 anos, assim, eles piram nos bagulho que eles escutam, assim. Muita coisa, assim. Não acho que é tão descartável, assim, a música que eles escutam, porque eles conhecem, eles cantam, eles decoram também. Não escutam, acho que escutam algumas vezes e piram no negócio. Eu acho que é um jeito diferente, sim, mas eu acho que não, mas eu acho que, sei lá, quando atinge, assim, quem gosta de música e tal, meu... É porque tem um lance de você absorver a ideia da banda, da música que você tá ouvindo, né? Tipo, um álbum, quando você vai escutar um álbum, você tem que escutar aquele álbum várias vezes pra você entender a ideia do artista ali, tanto da banda que você gosta quanto da banda que você não gosta, né? E hoje em dia, como tudo é muito rápido, você escuta uma vez, aí beleza, você acaba esquecendo, escutou, nem lembra mais como que era. Tanto com filme, acho que com tudo hoje em dia, é muito rápido, muita informação muito rápida. Tem esse jeito aí, né, de você ficar lançando vários EPs, né, vários singles... Que é não fazer um álbum com conceito, né? Tipo, não sei, isso era uma ideia que já falavam, sei lá, mais de 10 anos atrás, não sei, continua sendo feito álbuns, né, cara? Sim. Né? Eu acho admirável quem continua lançando full álbuns, assim, porque, mano... porque eu acho que dá um formato também conceitual, assim, Sim. tipo, do seu... E também documenta um período, tipo... E é legal que, assim, pô, a banda lançar um álbum, pô, tem um conceito ali, tem ideias, tem a arte, a né, arte. chapa. Não é aquela coisa assim, fizemos 4 sobras de músicas que fizemos no ensaio aí, a gente gravou, fez uma capinha qualquer e mandou lá, sabe? Tipo, não, tem uma sensação, mas é difícil, acho que
Eu sempre falo, a juventude. Não é a juventude, acho que até nós, velho que já escuta música faz tempo, começa a ficar assim também. De não ter paciência mais pra parar e tentar absorver tanto o disco inteiro quanto os álbuns, né? Depende, sei lá, eu tenho. Às vezes eu pego, cara, tipo, quando lança um disco de uma banda que eu gosto, eu vou escutar ele inteiro, tal. Às vezes se eu piro, aí eu começo a escutar mais vezes e tal. Agora, essas bandas mais super populares, assim, eu não sei dizer, cara. Sei lá, uma banda mesmo sertaneja ou de funk. Funk acho que nem lança disco, né? É só o single, né? A música é porque não... Né? Não faz. Mas uma banda sertaneja faz um álbum, né? Sim. Acho que sim. Acho que sim. E acho que aí o cara escuta inteiro. Mas se você for ver assim, aquele álbum assim que tem 2, 3 singles, assim, né? E o resto é só música só pra encher linguiça, né? É mais do mesmo, é cópia daquela cópia da outra que vai. É que eu acho que, na realidade, os ritmos mais populares, eles vão surfando num hype, assim, tipo, desse jeito a gente vai vender mais a nossa música e tal. Assim, posso estar falando besteira, mas de repente não tem uma preocupação tão grande com o lance da arte da coisa, sabe? De você... Porque eu penso, quando você lança um disco, você tá lançando um projeto, é o que você falou. Tem a questão criativa da arte do álbum e tudo mais. Então, por isso que eu falo, eu acho admirável quem lança full álbum. Tem que acabar com o capitalismo, cara. Puta que pariu, mano. Uma vez eu vi aquela banda Hellstorm, né? Que é com a mina que canta. Mano, eles lançaram a música, uma pesadona, rápida, assim, na música 89. Eu falei, caralho, que foda, mano. Aí fui, baixei o disco, puto, disco ruim, cara. Você falou, caramba, só a música de trabalho que servia. E o disco pesado, tipo, a música pesada, assim, rápida, assim, dropada. Aí eu falei, caralho, que legal, o resto do disco tudo morno. Eu falei, cara, que bosta, né, mano? Mas é isso aí. Puta, Gustavo, obrigado, mano. Valeu, obrigado aí, mano. Espero que tenha gostado do papo. Cara, muito legal saber mais do Forgotten aqui, pessoalmente, tete a tete. E valeu, obrigado, mano. Obrigado a vocês, cara. Agradeço, irmão, ter vindo aí, ter trocado essa ideia com a gente à noite aí. E obrigado, mano. Torço aí que o Forgotten, esse CD já tá rolando aí, que, cara... Tá rolando. Rolar uma turnê nova aí. Não, colar lá, fazer um barulho. Só não vamos jogar sacola de nem fruta. Vai curtir pra caralho. E falando nisso, assim, parabéns pelo disco novo, assim, bem produzido pra caralho, assim. E, mano, mantém a essência do Forgotten, mas eu acho que, assim, é uma evolução, tá ligado? E aproveitar também, mano, fala aí projetos futuros, que estão pensando. Cara, o Forgotten tá com alguns shows aí ainda. Puta, vamos tocar bastante esse disco aí. Estamos com esse show com o Click Clack como a base do show novo. E tem esse disco do Rivera Gás que vai sair no começo do ano também. São esses projetos aí que... E eu acho que o Forgotten deve gravar um disco novo meio rápido, viu, cara? Mas... Pô, legal, mano. Esperar aí. Ideias efervescentes aí. E aí, deixa aí também, vende o peixe aí nas redes sociais aí, quem quiser acompanhar as bandas. Boys, não sei. O Gustavo tem muito cara de quem manda. Forgotten Boys, Rivera Gás e Gustavo Riviera. Procura aí. Relaxa que a gente deixa os links aqui depois. É isso, então. Valeu. É isso, valeu, Crudão. Mais um episódio. Pô, eu que agradeço. Gustavo, obrigadão mesmo pela presença aí. Do caralho trocar essa ideia contigo aí, conhecer um pouco mais aí. Já vi muito show do Forgotten no hangar aí, mano. É isso, mano. Sangue novo, vamos que vamos e espero te trombar nos shows aí. É nóis. É isso, galera. A gente encerrando mais o Dona Marcast. Valeu você que ficou até o final. Se inscreve no canal aí, deixa aquele like, compartilha. Tem nosso QR Code também. E a gente também tá nas plataformas de música, né? Lá no Spotify, no Deezer, na Amazon Music. Às vezes você não consegue ver o episódio, deixa rolando lá na sua plataforma de música preferida, vai fazer suas paradas. E também no Instagram, no TikTok e no Facebook. Então, é isso. Canal de cortes também, né, Pimentinha? Rolando. Isso, só o canal de cortes aí do Namara Cortes Oficial, pra você que não tem paciência, não tem saco pra assistir o episódio inteiro. A gente deixa lá os melhores momentos. É isso aí, obrigado a todo mundo. Gustavo, novamente, obrigado. Valeu, é nóis. Valeu!